Paris, dezembro de 1964. Era um dia gelado, e mesmo assim uma multidão se aglomerava em frente ao Panteão. Eles estão ali para ouvir um discurso do escritor André Malraux. Até hoje, todo estudante francês ouve esse discurso na escola. E todo francês se emociona ao ouvi-lo. É um discurso em homenagem a Jean Moulin. Quem viaja para a França percebe que toda cidade tem uma avenida, uma praça, uma escola com esse nome. Mas antes do discurso de Malraux, Moulin era relativamente desconhecido. Quem foi então Jean Moulin? Hoje, vamos ouvir um pedacinho desse discurso, vamos conhecer um herói da Segunda Guerra e entender melhor a cultura e o patriotismo francês. On y va! Primeiro, um pouco de contexto. Em 1940, a Alemanha invade a França, e em apenas 6 semanas toma o norte e o oeste do hexágono, incluindo Paris. O sul continua nas mãos dos franceses, mas eles instalam o governo de Vichy, sob a liderança do Marechal Pétain, que opta pela via da colaboração com os nazistas. A França livre praticamente desaparece. É aí que surge a resistência. Malraux começa seu discurso com uma anedota, relembrando o espírito que animava essas pessoas. Na região da Corrèze, no centro-oeste da França, os alemães tinham fuzilado combatentes de uma guerrilha e ordenaram que o prefeito os enterrasse em segredo ao amanhecer. Dans un village de Corrèze, les Allemands avaient tué des combattants du maquis et donné ordre au maire de les faire enterrer en secret à l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son village en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts qui étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, portés par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa paraître les femmes noires de Corrèze, immobiles du haut en bas de la montagne et attendant en silence, chacune sur la tombe des siens, l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende, sans lequel la résistance n'eût jamais existé, et qui nous réunit aujourd'hui, c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité. Ninguém na aldeia conhecia aqueles mortos, e mesmo assim, todas as mulheres se vestiram de preto e foram lhes prestar homenagem, desafiando as ordens alemãs. Esse era o sentimento de fraternidade e coragem que animava toda a resistência. On m'avait envoyé à Montferrand, dans la banlieue de Clermont. Et à ce moment-là, la crémière de ma femme, n'est-ce pas, Madame Michel, m'avait reproché de ne pas être allé au front. Et après la débâcle, je lui ai répondu, Madame Michel, il était inutile que j'aille au front, puisque le front est venu jusqu'à moi. Dans la résistance, est-ce qu'il y avait autre chose que le courage? Ah, c'est sûr. Mais moi, personnellement, les 2 sentiments, n'est-ce pas, qui m'ont été les plus fréquents, ça a été le chagrin et la pitié. Pesar, piedade, fraternidade. Mas como organizar esses sentimentos para transformá-los em combate? A resistência não passava de uma desordem de coragem. Era constituída por grupos políticos completamente diferentes, monarquistas, comunistas, liberais. Todos brigavam entre si e, paradoxalmente, se odiavam. A unidade, no entanto, era essencial. A resistência atuava em 3 frentes: imprensa clandestina, espionagem e, principalmente, sabotagem. O problema é que é fácil explodir uma ponte, mas também é fácil repará-la. Ao passo que, se é fácil para a resistência explodir 200 pontes, é difícil para os alemães repará-las todas ao mesmo tempo. Um apoio eficaz ao exército aliado dependia de um plano conjunto. E um plano conjunto só viria com a unidade da resistência. Entra em nossa história Jean Moulin. Em 1940, ele era um servidor público trabalhando na cidade de Chartres. Quando a cidade se rende, em 17 de junho,
os alemães exigem que Moulin assine um documento. Se trata de um documento falso, culpando soldados africanos pelo massacre de civis. Nessa época, a França tinha uma colônia enorme na África. Por isso, milhares de soldados negros lutavam ao lado dos franceses. E os alemães queriam responsabilizá-los por mortes causadas, na verdade, por bombardeios, para mostrar que eram bárbaros. Moulin recusa. É preso e espancado brutalmente. Até que, para não desonrar o exército francês, ele pega um caco de vidro e corta a própria garganta. É salvo no último instante, mas guarda desse episódio uma terrível cicatriz no pescoço. Pelo resto da vida, ele tentará escondê-la com cachecóis e gravatas. Depois disso, Moulin passa para a clandestinidade. Ele viaja a Londres, onde está exilado o general Charles de Gaulle. Com metade da França vencida e ocupada, e a outra metade colaboracionista, de Gaulle, um general desconhecido, sem autoridade oficial, tinha chamado para si a liderança da França livre. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. De Gaulle se tornou a voz da liberdade francesa, a voz da união contra o invasor, representando a França acima de todos os conflitos internos. E Moulin é escolhido como seu representante. Sua missão? Organizar a resistência dentro do hexágono. E nisso ele se empenha dia após dia. Convencer guerrilheiros monarquistas a coordenarem suas ações com comunistas não é tarefa fácil. Mas Moulin usa nisso toda a sua diplomacia, lida com o ódio que divide esses grupos, até que consegue. Em 1943, ele funda e se torna o primeiro presidente do Conselho Nacional da Resistência. Mas Moulin não vive para ver os frutos de seu trabalho. Pouco depois, um traidor revela sua identidade aos nazistas e Moulin é preso, torturado por Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, chefe da Gestapo. Seu papel está desempenhado e seu calvário começa. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Moulin não resiste às torturas da Gestapo. Pela segunda vez, ele prefere o silêncio à traição. Pela segunda vez, escolhe a morte em vez de desonrar a França, e leva até o túmulo os segredos que poderiam destruir toda a resistência. Com o fim da guerra,
é graças a homens como Moulin que a França pôde se sentar à mesa dos vencedores. Mas 20 anos se passam, e Moulin é esquecido, praticamente apagado da memória coletiva. E a França, em 1964, continua um país tão dividido quanto antes. A guerra da Argélia deixa feridas profundas, os Pieds Noirs, franceses expulsos da Argélia, se sentem traídos. A vergonha de Vichy e do colaboracionismo assombram a nação. As disputas ideológicas continuam, uma nova Constituição divide opiniões, greves, insatisfação social. O governo quer encontrar uma maneira de unir novamente a França e estabelecer o gaullismo como herdeiro legítimo do pós-guerra. Voilà que volta à cena Jean Moulin. Da mesma forma que ele unificou a resistência, 20 anos após sua morte ele será usado novamente para tentar unificar a França. E isso será feito por meio de uma cerimônia. Suas cinzas são transferidas para o Panthéon, o edifício onde são guardados os restos mortais dos grandes homens da pátria. E para consagrar o herói, numa espécie de ritual republicano, André Malraux, escritor, ministro da Cultura, amigo próximo de De Gaulle, irá declamar seu discurso. É um evento laico que tem algo de religioso. Se trata da canonização de um herói republicano. Se trata da criação de um símbolo. Malraux começa seu discurso numa cadência bem ritmada, lenta, quase monótona. Mas o sobe e desce da voz cria uma melodia, que lembra a leitura litúrgica de um salmo. E na medida em que ele se aproxima do fim, à medida que ele evoca o povo das sombras, os heróis anônimos da resistência, quando ele fala da tragédia e do heroísmo de Moulin, à medida em que o discurso se torna mais dramático, quanto mais os eventos narrados se tornam decisivos, mais sua voz canta. No final, Malraux compara a entrada de Moulin no Panthéon com o triunfo de vários outros heróis franceses. Mas enquanto outros representam a cultura, a força militar, a grandiosidade política, Moulin entra no Panthéon representando um povo das sombras. Seu cortejo é o cortejo daqueles que viveram na clandestinidade, na escuridão, que tiveram que esconder seus nomes ou enfrentar a tortura, que tiveram que resistir em pequenos grupos, em pequenos atos de bravura e coragem anônima. A canonização de Moulin foi um ato político que não conseguiu apaziguar as tensões de sua época. No entanto, foi um triunfo ao dar à França um herói que soube elevar sua coragem ao seu amor pela pátria. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2,
de celle de Victor Hugo avec Les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.